Olá, sejam bem-vindos ao Oceanocast, o podcast mais profundo que você vai encontrar por aí. Não sei se você já reparou, mas a gente vive num planeta que é água. 70% da superfície desse planeta que a gente resolveu chamar de Terra é mar. E mesmo que você more longe da praia, longe do oceano, você depende dele até para respirar. Não por acaso, é impressionante como a gente ainda tem uma distância enorme da humanidade com o oceano, né? São 8.000 quilômetros de litoral no Brasil e mais de 20 milhões de brasileiros nunca viram o mar. Esse dado é surpreendente, né? E pensando nisso, e para diminuir essa distância, foi que a gente criou o movimento, o programa, as redes sociais do eoceano.org. É isso, o Oceano é um movimento que reconecta as pessoas, a humanidade, a nossa sociedade com o mar, com o oceano, que é a fonte geradora de toda a vida que existe no planeta. Um movimento que faz a gente olhar para o mar de uma forma diferente, se relacionar com ele de uma forma diferente, pensar no mar, compartilhar o mar e falar sobre o mar. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? Falar sobre o mar. E nesse cenário que é absolutamente incrível, né? Em parceria aqui com a Aquarrio, parece um cenário de realidade virtual, mas não, é de verdade. Então os peixinhos estão aqui, os nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, né? A figuração. E é aqui que a gente vai estar semanalmente tendo esses bate-papos com pessoas que vivem o oceano de maneiras muito diferentes, mas todas muito apaixonadas pelo mar. Então vem mergulhar com a gente. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio maravilhoso, de passagem, o Marcelo Spillmann, que é o idealizador desse aquário maravilhoso. Marcelo, biólogo, autor de vários livros, um entusiasta e um pesquisador estudioso sobre principalmente tubarões. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente, meu grande amigo também há muitos anos. Tem que falar. Obrigado a você pelo convite. Eu estou em casa. Literalmente, né? Estou em casa, descalço. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Tem aqui o João, que é um cara também que entende bastante de tubarão, né, João? João, né? Vou apresentar João, então pra gente conhecer esse papo, né? João, poxa, não é mais conhecido como João Tubarão, né? É um empresário, é autor do livro A Isca, né? E ele cresceu em uma família muito ligada ao mar, né? Aos 8 anos de idade já comandava um barco sozinho, tendo como referência a família da sua mãe, que praticava caça submarina, e o seu pai, que era apaixonado pela pesca também, né? E o João, na vida adulta, agora, ele se tornou praticante de windsurf e foi praticando windsurf, você teve a grande experiência da sua vida transformadora, né? Que eu não vou contar, quem vai contar é o próprio João. Paro por aqui, agora eu não tenho mais nada a falar, vamos embora. A gente juntou, nós todos aqui, para falar, para mim, das maiores paixões da minha vida, que são, compartilhado com o Marcelo, posso afirmar aqui, que são os tubarões. Acho que talvez os animais mais estigmatizados que existem nesse planeta, mais incompreendidos. Tem um dado interessante que a palavra que causa mais reações sinápticas no cérebro humano relacionadas a medo é tubarão. Mais do que fogo, mais do que assalto, essas coisas. Tubarão deixa todo mundo apavorado. De onde vem isso? Primeiro perguntar para o Marcelo, né? De onde vem esse medo? Na verdade, assim, vem da época dos descobrimentos, o mar sempre foi misterioso. Então, quando você coloca um animal que tem dente e morde num mar misterioso, ele aumenta muito essa questão de medo do tubarão, do desconhecido, né? Você não tem controle. Muitas vezes um leão, um tigre, você controla, você visualiza, você sabe quantos tem, aonde está. Você não sabe onde tem, nem quantos tem. Você não consegue saber isso no mar. Então, isso potencializa o medo. Na verdade, não é medo, a gente tem fobia. Quer dizer, a gente não, a maioria das pessoas tem fobia de tubarão. O medo é normal, eu tenho medo, quando mergulho no tubarão, você também, a gente tem um certo medo, claro, faz parte da sobrevivência. Mas quando esse medo foge ao controle, ele vira fobia. Então tem muita gente, como o Palito, posso chamar de Palito, Pode, né, pode. Falou, muita gente nunca viu o mar e diz que tem medo do tubarão. Não, você tem fobia de tubarão, é igual barata. Não tem razão para ter medo de barata. Eu tenho gente que me diz que escuta musiquinha, que fica com medo de tubarão na piscina olímpica. Com certeza. Verdade. Não, isso aconteceu comigo. Eu, quando vi o filme Tubarão, não sei nem que idade, mas era pequeno, e fiquei com medo de entrar na piscina. Então, o Spielberg fez um filme, o cara é uma fera nessa parte,
para meter medo mesmo, para criar medo. Funcionou, né? Funcionou muito. E é impressionante como construção de cultura é importante, né? Para um lado e para o outro, né? Porque você pode reforçar estigmas de um animal, ou seja, que é óbvio, o tubarão, e aí eu vou passar a bola para você contar a sua experiência. O tubarão, ele é um animal selvagem. Como todos os animais selvagens, né? A gente precisa saber que as interações interações ou encontros ou ataques, será que é esse o nome que a gente deva dar aos encontros com os tubarões, né? Mas ataques de animais selvagens realmente necessita de medo, né? E essa construção de cultura a partir do filme Tubarão, que o Spielberg se arrependeu ali. Recentemente ele disse que se arrependeu, ele entendeu que o medo que ele construiu, o reforço do estigma dos tubarões, fez com que o tubarão seja um dos animais mais assassinados e caçados que existem, né? São mais de 100 milhões de tubarões mortos anualmente. 100 milhões, é um número assustador, né? É assustador mesmo. E você, João, conta pra gente a sua história. A gente entrando nessa história do medo, eu acho interessante, porque eu acho que eu acabei sendo atacado por um tubarão por falta de medo. Né? Eu acho que se eu errei nessa história foi assim, o excesso de confiança. Mas conta primeiro como assim? Foi atacado por um tubarão? Atacado por Não, então. O cara foi atacado, ele fala com uma naturalidade, né? Foi isso. Vem longe. Não, mas no lugar errado. Ele tá aqui. Não, mas foi isso porque, assim, eu já, como você falou, eu nasci no mar, né, família de pescador. Tem uma história, assim, interessante, que meu avô e meu pai foram atacados por um tubarão em Arraial do Cabo. E aí, como é que foi, né? O tubarão arrancou o pé de pato do meu avô fazendo caça submarina. E aí, depois, meu avô, na época, foi lá e deu um tiro no tubarão, num maco. E aí, eu cresci com essa história. Eles tentaram pegar o maco, deram vários tiros, puxaram o maco para cima do barco. Mas tá uma briga de família antiga. Martelaram o maco com um martelo que eles tinham a bordo para matar mero. Uma história meio dramática. E no final, o tubarão não cabia na lancha. E eles amarraram na popa da lancha e vieram rebocando ele. E aí, depois de 1 hora rebocando já, o tubarão fez assim, deu tipo um movimento e arrancou as amarras da lancha e sumiu, todo amarrado, cheio de arpão, Então, e peraí, sumiu. Deixa eu entender. Tem essa história toda Eu cresci com essa história. e não tem nenhum registro. O tubarão não chegou em terra. Não. Não tem nenhum registro. História de pescador. Ele veio perguntar aí, ô, malandro, pelo amor de Aí, Deus, quando eu como é isso? Mas é engraçado, porque quando eu fui atacado, a família inteira, foi a vingança. Era uma briga de família, geracional. Mas o que eu queria falar, na verdade, é o seguinte, eu nasci com essa história. Era a história do dia a dia na minha casa, era a história do ataque de tubarão, do meu avô e do meu pai, e minha mãe estava a bordo assistindo tudo de cima, né? Então, assim, tem toda essa história, eu fui criado com essa história. E o peixe favorito meu, o animal favorito, era tubarão. E eu já tinha, né, antes do ataque, mergulhado com tubarão. Eu já tinha mergulhado na Polinésia Francesa, em alguns lugares, estava amarradão em tubarão, adorava tubarão. E tinha, para mim, a certeza de que eu jamais seria atacado e de que tubarão não atacava. Eu tinha essa certeza, não sei porquê. Então, com isso, eu ia de windsurf para o Mar Azul, assim. Eu saía de Búzios, eu sumia, eu só velejava no meio do oceano. E tinha momentos que eu largava o windsurf e ficava boiando no meio do oceano, segurando a vela, assim. Muito prudente. No meio do oceano, assim, tipo, a 25 quilômetros da costa. E hoje em dia eu penso assim, cara, se imagina se o tubarão tivesse me atacado num momento desse. Sabe, às vezes eu penso que podia ter sido bem pior. Então, como é que foi o seu ataque? Então, eu saí... Que eu tenho dificuldade de chamar ataque. Vamos lá. Como é que foi isso? Eu acho que existem vários tipos de situações. O meu... Aí o meu foi um ataque. Mas o que aconteceu? Eu saí para velejar sozinho, fui muito longe, estava numa prancha que a cor foi uma primeira pergunta que fizeram para mim, foi qual era a cor da prancha? Eu falei amarela. Aí já falaram, cara, amarelo é a pior cor que tem para você ir para o alto mar, chama atenção. Provavelmente eu passei perto desse tubarão e ele percebeu minha prancha e começou a me seguir. Então, assim, a conclusão do estudo do ataque foi que ele estava me seguindo. Lógico que eu não sabia que ele estava lá. Aí eu fiz uma manobra para voltar para a praia de 180 graus, que é um jaibe. Completei a manobra e a prancha começou a afundar. E eu tinha a opção de ficar ali me equilibrando ou entrar na água. Mas como eu entrava na água sempre, eu falei, vou entrar na água. Então, assim, eu literalmente criei um ambiente para ele me atacar. Porque eu não sabia que ele estava ali. Tinha 5 metros do tubarão e eu não sabia que ele estava ali embaixo me cercando. E aí eu resolvi entrar na água. Quando eu entrei na água, eu já senti uma batida na hora. Pum! Aí bateu em mim assim, eu falei, caramba, bati em alguma coisa. Na hora que eu acabei de pensar, me puxou pro fundo. Vum! Aí quando puxou,
Eu tinha certeza que estava sendo atacado por um tubarão. Falei, na hora, tubarão, morri. Foi o que eu pensei, eu tinha certeza que era um ataque de tubarão. Puxou, no que puxou, e eu pensei, morri, ele me soltou. E eu fiquei assim, esticado debaixo d'água, com a vela em cima, na superfície, né, segurando na retranca da vela. Ele mordeu aonde, desculpa? Ele mordeu aqui. Então eu sei que aqui é a mandíbula de cima, aqui é de baixo. Tem até um desenho do tubarão me atacando assim. Ele pegou meio de lado aqui, assim, na boca, assim. E aí pegou aqui. E aí, no que ele me esticou para baixo, e eu ia embora, ele ia me levar. Ele me soltou. E aí eu falei assim, caramba, é minha chance. Aí voltei para a superfície, a água igual o filme, fez assim, ó, uau, e ficou toda vermelha. Eu pensei, caramba, vai ser uma morte horrível aqui. Não posso morrer. Ainda. Não, eu pensei assim, se eu não conseguir velejar, eu vou morrer e vai ser terrível, porque eu vou morrer aqui sozinho, no meio do oceano. Vou sangrar até... Sangrando até a morte. Pensei assim, nem pensei o tubarão vai voltar, não pensei nisso. Pensei assim, vou sangrar até a morte sozinho aqui. Eu falei, não pode ser, não pode ser. Voltei a velejar, consegui ficar em pé, né? A vela me puxou para fora d'água, consegui velejar. Quando eu saí da água, eu falei assim, cara, entendi tudo, tô sonhando. Isso aqui é um sonho e eu tenho que acordar. Eu pensei assim, se eu morrer no sonho, eu morro. Sabe aquele sonho que você tem essa lenda que se você morrer no sonho, você morre? Aí eu falei, cara, eu tenho que acordar. Aí eu fiquei velejando, arregalando os olhos, assim, durante uns, 30 segundos. Aí caiu a ficha. Não, fui atacado por um tubarão mesmo. Aí eu olhei a perna tava... Eu levei 250 pontos, então assim, a perna tava bem machucada. Olhei a perna e falei assim, cara, tem que sair do mar o quanto antes. Eu não posso cair no mar. Pensei assim, se eu cair no mar, se eu cair de novo, eu acho que eu não consigo levantar de novo. E aí comecei a velejar, a traçar uma estratégia para sair do mar, né? E ao mesmo tempo, eu acho que teve uma coisa de sobrevivência, que eu acho que deve ser comum a todo ser humano, que quando caiu a ficha mesmo, é um tubarão, e eu tava velejando de windsurf, igual uma lancha, né? Rápido pra caramba. Eu falei assim, cara, eu não vou morrer. E tem mais, vai ser alucinante, que eu vou chegar em terra e eu vou contar pros meus amigos que fui atacado por um tubarão, os caras vão ficar malucos. Vou tirar uma onda agora. Eu falei, agora vai ser a maior onda de todas, assim, não tem história mais maneira. Eu fiquei com isso na cabeça velejando, pensando, não, meu irmão, eu vou viver, eu vou contar pra todo mundo essa história. E aí eu fiz várias estratégias diferentes, tentei ir numa ilha que tinha um hotel, não conseguia, contornei a ilha, e aí fui indo, até chegar na praia. Os windsurfistas passaram perto de mim, eu berrei. E eles contornaram na minha frente e voltaram para a praia. Amigos meus, que até depois eu falei assim, cara, depois eu vou lá cobrar essa falta de socorro. Mas, na verdade, foi bom. Eu acho que hoje tudo foi perfeito para eu sobreviver. No final, eu consegui encalhar na areia, não consegui andar. Eu vi um casal, né, assim, do mar eu vi um casal, que a praia não tinha ninguém, a praia estava totalmente deserta. Você chegou em que praia, na rasa? Eu saí de Manguinhos e cheguei na praia rasa. Mas como o vento é maral ali, né? E tava ventando, sei lá, uns 20, 25 nós. Isso para quem não conhece, está falando da região de Búzios, né? Na de região Búzios, dos lagos do Rio de Janeiro, né? Búzios, Praia de Manguinhos, foi de onde eu saí, e a Praia Rasa, que é a praia na entrada ali de Búzios, né? Tá sempre ventando muito, sempre. Que venta muito, que é o paraíso da vela, né? Então eu consegui, aí eu vi esse casal estava encostado num carro, do mar, eu vi o casal. Eu até brinco, que eu falo assim, cara, nessa hora eu já era tubarão ali, um pedaço do tubarão já estava em mim, porque que nem o tubarão me viu e falou assim, pô, minha chance de sobrevivência, eu vou me alimentar. Quando eu vi o casal, eu falei, minha chance de sobrevivência, esse casal vai me salvar. Entendeu? Então, assim, foi idêntico, assim, nesse sentido. Aí eu não consegui chegar na frente do casal, passei eles velejando, parei longe, assim, um pouco, mas eu achei que eu ia andar, entendeu? Porque eu estava em pé no windsurf, né? Então, quando eu encalhei a prancha assim na areia, eu já dei um passo e caí no chão, pum! Aí não entendi nada, e fiquei em pé, né? Já estava fraco, mas fiquei em pé, dei um passo e caí no chão. E fiz 3 vezes isso. Eu falei, caramba, eu não consigo andar. Quando eu dava um passo, a minha perna, que tinha sido mordida, ela dobrava involuntariamente, assim. E eu caía no chão, bum! Aí eu falei, cara, eu não vou morrer aqui. Aí saí engatinhando. Já teve vários, não vou morrer aqui. Não, mas olha, eu vou te falar, eu acho que essa frase... E eu, depois disso, eu já gostava de tubarão. Hoje em dia eu leio todos os ataques, sei tudo dos ataques. E percebo que as pessoas que passam por situações assim, muito críticas entre a vida e a morte, elas têm um momento que elas falam assim, não vou morrer. A pessoa fala, sabe? A pessoa bota na cabeça, Marcelo, não vou morrer. E tem uma coisa curiosa que, em relação a encontros, ataques de tubarão, porque a Bethany Hamilton, aquele cara também, o que é famoso? O Mike Fanning, teve um monte o Mike de... Fanning, assim, mas alguns pessoas famosas que tiveram situações com tubarão,
eles viraram mais defensores ainda, né? Mais assim, apaixonados ainda pelo tubarão, né? Assim, e você já escreveu muito sobre tubarões e sobre A espécies. gente conversou muito, o João, foi assim, ele podia ter ganho na Mega Sena, em vez disso ter acontecido. Mas ele não ia ter essa história para raríssimo. Isso que aconteceu com ele é muito raro. Tubarão branco tem no litoral brasileiro, mas ele fica muito afastado. Aí o problema dele é ter ido lá para fora. Então, no oceano, o tubarão que é oceânico, e é um dos casos do tubarão branco, nesse caso, ele tem que ser muito agressivo porque ali no meio do oceano não tem nada. Quando passa alguma coisa, ele tem que investigar. E o que aconteceu com o João foi exatamente isso. Aquelas manobras chamaram a atenção do tubarão, ele veio investigar. Então foi o azar assim, de ele ter vindo investigar, acompanhou para sentir o que estava acontecendo. Quando o João bota o pé na água, ele dá aquela provadinha. O que aconteceu com o João foi dar uma provada. Tanto é que você vê que ele foi olhar a etiqueta. Mordeu e soltou. Ele não mordeu e agarrou. Ele mordeu, viu que não era um peixe que ele imaginava, que ele está acostumado a comer peixe. No litoral brasileiro, o tubarão branco se alimenta de peixe e não de mamífero marinho. É diferente dos tubarões que a gente vê na costa do se alimenta de oeste foca, dos Estados Unidos. Leão marinho, né? Leão marinho. Foca não, leão marinho. Foca vive no clima frio, na água fria. Ignorante, vou falar besteira aqui. Né? Mas de qualquer maneira, estava ali na hora errada, no momento errado, e houve esse encontro. Então, assim, é um encontro muito raro você ter isso no meio do oceano. Então, assim, foi um evento raríssimo. E é interessante, porque essa história toda, para quem vai assistir, dá aquele medo, né? Mas é importante esclarecer isso. Assim, hoje, há muito tempo que você tem 80 ataques por ano no mundo todo. Milhões e milhões de pessoas fazem windsurf, surf, estão na água diariamente e nada acontece. É literalmente então, mais fácil ganhar na Mega Sena, não é uma questão uma só. curiosidade interessante é que eu, antes do aquário, o aquário, na verdade, a ideia do aquário nasceu porque eu criei, na época do Instituto Ecológico Aqualung, criei um projeto de conservação de tubarão. E muito em função do projeto Tamar, que tinha a tartaruga para a pessoa ver, e quando o custódio dizia, você não preserva aquilo que você não conhece. E o projeto Tamar faz um trabalho brilhante porque a tartaruga está ali, você vê a tartaruga, você vê o ovo da tartaruga, você vê o filhote da tartaruga. Então isso faz com que você queira preservar. E eu falei, porra, como é que eu consigo preservar o tubarão? Levar as pessoas para mergulhar com o tubarão é dificílimo. Então eu preciso trazer os tubarões para as pessoas. Como? Um aquário. Então daí veio a ideia inicial do aquário. Isso em 2005. Entendeu? E hoje você vê você passa nesse túnel e você vê, uma criança vê um tubarão passando por cima dela, vê que é um peixe como outro qualquer, que não tem nenhuma ameaça, é sensacional. A desmitificação do tubarão. O aquário faz um trabalho brilhante nesse sentido. É uma verdade interessante de vários lados, né? Eu sou um apaixonado por tubarão, você me conhece há muito tempo, sabe muito bem disso. Tenho mais de 500 mergulhos com diversas espécies de tubarão, inclusive já mergulhei com branco algumas vezes. E sempre uma sensação, como você disse, de medo, mas ao mesmo tempo de excitação. É um animal encantador, interessante de se ler, de se entender dentro d'água. Mas é um animal topo de cadeia, forte, selvagem. A gente viu semana passada, até num ambiente de cuidados humanos, uma leoa que pegou uma visitante de um zoológico em João Pessoa, na Paraíba. De novo, um animal selvagem que reage a instintos primitivos e muitas vezes relacionados à sobrevivência. E o tubarão é isso. Além de ser um animal que vive sob o manto do oceano, onde a gente tem mais dificuldade de interagir, de ver, de perceber, como você falou, um tubarão de 5 metros, provavelmente, navegou com você durante algum tempo e você não sabia que ele estava ali até a hora que ele se mostrou ali. E é essa a função de um predador. E tem uma diferença. Ele viu só a sua perna. Você viu um pedacinho seu. Então, a gente quando mergulha com tubarão, e é interessante isso, porque diferente de um grande predador como um leão, um tigre, um crocodilo, se ele tiver com fome e você aparecer na frente dele, eu te dou 100% de certeza que ele vai te atacar e vai te comer. É isso, é onde chegar. O tubarão não. O tubarão, você mergulha com o tubarão numa água clara, ele mantém a distância e respeita até o tubarão branco. Sim. Eu mergulhei com o tubarão branco e você vê isso perfeitamente. O tubarão branco tem medo do homem também.
Se você sair da gaiola, ele se afasta, some, não tem mais tubarão branco. Você entrou na gaiola, o tubarão branco volta. Ele tem medo de você, então ele respeita. Então é diferente, é um predador completamente diferente. Você não sabe se ele comeu, se ele se alimentou, quando foi a última vez, ele não te ataca. Agora, circunstâncias especiais como a sua, ou como acontece com cabeça chata no Nordeste, em Recife, são circunstâncias muito especiais, é um erro de identificação visual, e aí o que a gente chama de incidente e não de ataque. Porque, na verdade, não há uma intenção de alimentação, absolutamente. Então, muito pelo não tem uma contrário. intenção deliberada, né? Ele acha que é um animal que ele está acostumado, ele morde, vê que não é, solta e vai embora. Mas ainda assim que eu ia, é onde eu ia continuar o pensamento. Ainda assim, um animal fascinante, ninguém é indiferente a tubarão. E a gente levanta essa questão e o tempo todo se vê na mídia falando sobre, toda vez que acontece uma interação, um ataque, como a gente quiser chamar, mas toda vez isso vira notícia. Estatisticamente, deveria ser relevante. Concorda? Estamos falando de quê? 80 ataques, e vamos chamar do que a gente quiser, 6 mortes por ataques não provocados por tubarões por ano, em média, e é notícia, mas notícia mesmo. Semana passada teve um outro incidente que foi na Austrália. Na Austrália tem aumentado extremamente não, talvez é a quantidade de gente mesmo muito mais no gente ambiente na marinho, água. né? Com certeza. É muito mais gente mais na gente. água. E também acho que mais tubarão também. Não, menos tubarão. Menos. Eu também Branco, diria. acho que Menos não. todos. Os tubarões, quase todos os tubarões estão em declínio acentuado. Quase todos. O tubarão branco declinou 90%. Mas Você não tem só voltou, né? 10% Não do voltou. que tinha há 50 anos atrás. Não, porque voltou. diferente das baleias, não tem uma Voltou, não. moratória. Não existe nada que proíba Voltou, não. internacionalmente O a que caça. acontece é a quantidade de gente. Aumentou Não, sim, a quantidade de tremendamente. gente, sem dúvida, sem dúvida. É assim, a estatística, cara. Qual é a estatística, qual é a chance hoje de você ser atacado por um leão? Zero. Zero. Mas se eu pedir para você alimentar o meu leão que eu tenho lá em casa, aumenta a chance de você ter um acidente com ele. O que acontece com o tubarão é exatamente, quando aumenta a interação do homem com o tubarão, como acontece em Recife, aumenta as chances de ter um acidente. Passou a ter mais. Em Recife é até tradicional, né? Tradicional que eu digo, já é até. Tradicional não é o termo correto. Ali existe um risco real. O risco real, até que tem muitas. Em Recife, É o lugar mais sinalizado do mundo. É o mais sinalizado do mundo. Mas passou a ter mais eventos e acidentes e ataques em Noronha. Passou a ter muito mais agora na Austrália, semana passada, ou seja, né, nesse mês, um casal que foi atacado, né? Assim, então, de fato, claro que sim, eu acho que, primeiro, a impressão eu posso estar errado, mas é isso, mais gente dentro d'água e mais também possibilidade da informação chegar, porque também as informações chegam, né? Ou seja, né? Um ataque que aconteceu que a pessoa não morreu, ou que a pessoa até morreu, mas tomou uns pontos, ok, foi um acidente que aconteceu ali. É mais difícil de aquilo virar um assunto mundial. E, de fato, o tubarão, eu acho que ele tem esse fascínio, né? Você vê, assim, a gente começa a falar de tubarão, em qualquer evento, né? Todo mundo para. Você botou assim, né? E você já escreveu livros sobre a espécie especificamente? Não, com certeza. E a sua história virou um livro, né? Virou um livro. Virou um livro que todo mundo gosta tanto, como você falou, que eu contava a história, e aí as pessoas falavam assim às vezes, vai escrever um livro, já escreveu um livro? E eu ficava assim, pô, não. Um dia eu falei assim, não aguento mais responder não, vou escrever um livro. Já escrevi. Não, eu falei assim, eu até brinco que foi a pedidos, que tanto que as pessoas falavam assim, já fez um livro, já escreveu um livro, vai escrever um livro, não sei o quê, que eu falei, vou escrever. E o seu livro tem um título sugestivo que se chama A Isca. A Isca. No caso, é você. Isca, sou eu. Mas eu também, família de pescador, acho que quando esse nome nem fui eu que criei, eu estava sem nome, o livro estava quase pronto. E aí eu contei a história para a irmã de um amigo meu que é cineasta. Quando eu acabei a história, ela falou assim, já sei o nome, A Isca, uma história real. Aí eu fiquei parado assim, falei, uau, ela me deu o nome, que bom, finalmente. Mas enfim, A Isca foi... Mas ele é muito um relato seu sobre esse episódio. Ele é um relato. Mas ele tem também um componente também científico? Ele tem um componente, assim, científico, ele tem um relato, assim, o biólogo que fez o estudo do ataque tem esse estudo. Então fala assim a espécie de tubarão, de onde ele veio, o motivo do ataque provável. Então isso tudo é científico, né? Eu li bastante sobre tubarão, conversei com o Marcelo bastante já também.
Então, tudo que eu aprendi sobre tubarão, ou muita coisa que eu aprendi sobre tubarão, eu coloquei no livro também. Quem é o biólogo que fez o estudo? É o Otto Bismarck. É um biólogo Excelente. paulista. É um especialista em tubarão. Especialista em tubarão, que foi ao hospital na época me conhecer. E aí, enfim, então no livro tem todas essas experiências. E eu também, como vocês, amo tubarão. Já amava. Depois do ataque, passei a amar mais ainda, que nem você falou, né, da Bethlehem Hamilton e tudo mais. E aí, logo após o ataque, 1 ano depois, eu fui morar na Polinésia Francesa e fiquei assim, uns 10 anos filmando tubarão e mergulhando com tubarão todos os dias. Não, então assim, aí tudo isso eu passei pro livro, entendeu? Eu tenho que contar um relato pessoal, porque eu amo tubarão, amo. Acho lindo de ver, acho tudo assim. Mas como eu nunca mergulhei deliberadamente para mergulhar com tubarões, eu já encontrei tubarões estando no mergulho. Eu estava no mergulho, passou um tubarão, vi um tubarão, não sei o que, mas nunca fiz um mergulho. Eu criei uma superstição, um negócio de que no dia que eu mergulhar para encontrar tubarão, não vai ser bom. Então, a gente teve uma experiência maravilhosa, inclusive, né, você pode, o Tomé pode falar relatos, a gente foi para a ilha de Fuvamula, nas Maldivas, que transformou os tubarões-tigres, é o lugar mais garantido de você mergulhar com tubarão-tigre que existe. Porque é impressionante mesmo. A gente fez um episódio, a nossa primeira temporada do Oceano, que é a nossa série. Primeiro episódio da série do Oceano foi na ilha de Fuvamula, onde os tubarões-tigres, literalmente, você sai da praia, anda 15 metros, você tem 20 tubarões-tigres. E 5 metros, 4 muitos metros. já, não vou falar domesticados, que não é a palavra correta, mas muito acostumados com aquele ambiente, com a interação com humanos e muito seguro. Não tem nenhum relato de incidente ali com tubarões-tigres nessa operação, não tem nenhum relato, mas é uma operação tensa, é uma alimentação potencialmente tensa. Mas nunca teve, não tem um relato. São tubarões, água é clara, são tubarões letágicos. O tigre é um tubarão que tem um comportamento lento. Ele é um tubarão... Ele morde devagar. Ele é um tubarão que se movimenta. É verdade. Ele não é aquele tubarão rápido. Um maco, por exemplo. O galho nervoso. A gente teve. É nervoso, ele vai e volta. Não, o tubarão tigre vem... Ele dá umas mordiscadas na sua nadadeira, dá uma provadinha. A gente tira uma câmera, leva pra passear. Eu adoro quando eles falam desse tipo assim, de coisa. Mas É um tubarão, os tubarões que a gente viu lá, quantos metros tinha cada um? 6 metros. 6 metros, são uns tubarões muito grandes. enormes. É que metade dele é cauda, né? Quase metade é cauda. Então, mas é um tubarão forte, um tubarão grande. Robusto, robusto. Mas com uma mordida muito potente. É um dos tubarões mais potentes que tem. Mas E nas Maldivas tem uma coisa maravilhosa também que aconteceu, que virou lei nas Maldivas, que é proibição total de caça de tubarões. Porque entenderam, e Fuvamula especificamente, se entendeu que os tubarões vivos valem economicamente muito mais do que mortos. Porque eles são... Com certeza. Bahamas foi o primeiro lugar a fazer isso, a África do Sul. Agora, a grande diferença da moratória das baleias, que desde 86 mudou a história das espécies e fez essa recuperação absurda que a gente vê hoje aqui no quintal de casa. A jubarte, principalmente, mas franca, até azul, você tem indivíduos, né, crescendo em números e espécies crescendo em números. Os tubarões não é uma moratória internacional, não é um consenso mundial de que é proibido, e são animais migratórios que transitam por grandes áreas de oceano. Então, quando você não tem essas áreas todas protegidas, o impacto nessas espécies é muito significativo. Então, esse é o grande problema. Por isso que o Marcelo estava falando que o declínio das maior parte das espécies de tubarão é muito acentuado. Mas é a pesca, né? A pesca. Para a obtenção de nadadeira, que é barbatana de tubarão. Esse sempre foi o grande problema. Nos últimos 50 anos, o mercado chinês aumentou, botou 300 milhões de chineses, e o chinês tem uma cultura de... A barbatana é um símbolo de status. O cara, quando vai dar um jantar, ele quer servir barbatana, como a gente pode... Se você servir lagosta, você não precisa dizer para os outros que você está rico. Servir lagosta significa eu estou bem, estou servindo lagosta. Para o chinês é a mesma coisa. Só que você tinha milhões de chineses que gostariam muito, mas não tinham dinheiro. E, de repente, 300 milhões de chineses foram para a classe média alta da China e querem consumir barbatana. E o mercado, 300 milhões de chineses, é muito mais do que a população brasileira. É isso. Querendo consumir. Então, criou-se um mercado mundial de importação, de exportação de barbatana. Isso fez com que os tubarões fossem 100 milhões de tubarões, praticamente quase todos
uma boa parte é para pesca exclusiva de nadadeira, que é cruel, insustentável. É como se eu fosse agora, você diz, olha, só vou comer filé mignon. Então você mata o boi, tira o filé mignon, joga o resto do boi fora. Mas as nadadeiras são filé mignon? Não, não. eu estou dando um exemplo. Não, eu sei, eu só estou te perguntando por curiosidade. Em termos De valor, né? de valor, Sim, entendi. porque É o são coração bastante da galinha. caros. Você abre a Mas galinha, tira o eu coração. falei esse filé mignon no sentido, Não, sim, podia eu ser fiquei curioso picanha, mesmo. por exemplo, eu só quero comer picanha. Sim. Então, Mas eu pega digo a assim picanha. que eu nunca comi barbatana de tubarão. não, nem coma, porque Não. é uma coisa horrorosa. Então, isso que eu ia falar. Acho que sem não. graça, mas assim, representa tem um simbolismo cultural na China que está acabando. Hoje, com a juventude, já não tem mais essa demanda, não. Tá? Infelizmente. Mas, infelizmente, quando você mata o tubarão, ele leva 8 anos para atingir a maturidade sexual. A mortalidade infantil é alta. Então, assim, uma série de problemas. Tubarão. Então, para você repor uma moratória dessa, deveria, no mínimo, durar 10 anos para você começar a repor alguma coisa. Antes Você tem disso, uma não geração. consegue. Você tem uma geração. É diferente de Verdade, sardinha. reprodução. Sardinha você faz a moratória durante um ano, ela se reproduz rapidamente, pronto. Tubarão não, leva 8 anos para atingir a maturidade sexual, se ele sobreviver até lá. E quantos tem... qual é a média de uma... Ninhada. Depende muito da da espécie. espécie. Tem ninhadas com 8, 9, 12, tem ninhadas com 2 só. Estava contando para ele. A mangona que tem aqui no aquário, ela tem uma adaptação, uma evolução adaptativa muito interessante, que ela tem uma coisa que a gente chama de canibalismo intrauterino. Que é o seguinte, os ovos são colocados no oviduto. A fêmea tem um animal que bota o ovo para fora, tem animal que é placentário e tem animal que bota o ovo dentro do oviduto. O primeiro ovo que nasce começa a comer os outros ovos, ou até um filhote que nasce é comido. Isso faz com que o animal, em vez de nascer desse tamanho, ele nasça desse tamanho. É uma adaptação evolutiva, porque na cadeia, no mar, o grande come o pequeno sempre. Então, se você nascer desse tamanho, você tem uma opção de gente querendo te comer aqui em cima. Mas se eu nascer desse tamanho, Você já tem muda de menos lugar. gente querendo me comer. Então, é uma adaptação para isso. Então, no caso da mangona, só nascem 2. Por causa da espécie. Então, Mangona é o que a gente tá Mangona vendo é aqui, essa que tem aqui no aquário. Já passa várias vezes aqui. Exatamente. É o dono. E é uma assim, grande depende- atração do aquário, né? Mas mesmo assim, a mangona leva 8 ou 9 anos para atingir a maturidade sexual. Agora, outra pergunta que eu fiquei pensando aqui. O tubarão, não existe nenhuma espécie de tubarão que viva coletivamente, né? Todos são Não, ou tem? Alguma espécie de Tem. tubarão? Tem? Várias espécies Quais, vivem então? em cardume. É. O tubarão cinzento Sim. do Pacífico. Os galapaguenhos, Os galapaguenhos. Sim. Tem vários tubarões. Martelo. É verdade, os martelos, Martelos aqueles fazem grandes cardumes cardumes, né? enormes. Os tubarões eles têm comportamentos de agregação em determinados momentos da vida. O né? tubarão branco se agregam em determinados momentos por causa da alimentação, mas depois cada um por si. Porque o eu ia tubarão fa- tigre é a mesma coisa. Porque eu ia falar que às vezes, eu tô tentando analisar o que torna o tubarão, às vezes, antipático entendeu? O golfinho é meio fácil de você entender, que o golfinho é até é a sua qualidade e o seu defeito, né? Parece que ele sempre está feliz, né? Isso é uma boa conversa a gente ter. O tubarão tá rindo. O golfinho tá rindo. O golfinho tá sempre rindo. E essa é uma boa conversa a gente ter em relação a aquários. Porque a gente tem falado muito sobre isso e a gente, ao a gente começar a fazer esse OceanoCast aqui no aquário, foi uma decisão muito acertada nossa, a gente está muito satisfeito, tem uma parceria histórica com o aquário, o Tomé tem fotos expostas aqui na exposição permanente, aqui, fotos lindíssimas aqui no aquário todo, a gente tem uma relação, né, desde a construção, Isso. né, eu ainda estava saindo da Globo, mas ainda na Globo com o Hulk, fizemos uma matéria da construção do aquário mesmo, até com o Tomé envolvido também. Sensacional. Então, e esse equipamento público de um aquário, ou público mais privado, mas de acesso Claro, público, né? É um equipamento que ainda existem contestações. Claro. Assim, de algumas organizações, de algumas, né? Ou seja, e a gente tem uma experiência recente de uma pessoa muito famosa, que eu não vou falar o nome, mas que, quando a gente convidou para fazer o videocast aqui, falou assim: nossa, a gente é vegano, eu sou vegana, eu não sou contra aquário, sou contra aprisionamento de qualquer espécie de animal para uso comercial, etc, etc. Que é uma transformação que os bioparques e os aquários também vieram tendo ao longo dos anos, de não serem apenas objetos
para uso comercial. Eles Claro. têm hoje em dia agregado também a pesquisa, etc. Então, eu queria te escutar a sua defesa ou a sua... Claro. sobre isso. Assim, hoje, se o homem não fosse tão predador como ele é, não precisava de aquários zoológicos. Tá? Então a natureza estaria aí tranquila, preservada, sem que precisasse. Aquários zoológicos passaram a ter um papel importantíssimo na conservação de animais, com bancos de biodiversidade. Tem vários exemplos. Ararinha azul, mico-leão dourado. Um animal é extinto no planeta, não existe mais nenhum indivíduo para contar a história. Antes disso, ele pode ser extinto na natureza. Ainda existem indivíduos em zoológicos. E foi o caso da ararinha azul e do mico-leão dourado, para citar apenas 2. Tem vários outros exemplos. Eles foram reproduzidos e voltaram para a natureza. Então é um banco de biodiversidade. Então o aquário zoológicos hoje tem que ter um papel fundamental no tripé de educação, pesquisa e conservação. Se não tiver, fecha. Tá? Não é um bom equipamento. Para ser um bom equipamento tem que ser esse tripé. E o aquário foi planejado por mim para ter esse tripé e faz um trabalho espetacular nesse sentido. Então é preciso que as pessoas venham e saibam qual é a função do aquário, do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, da parte de educação, apesar do aquário ser 100% privado, tá? Não tem R$1 público investido aqui, nem na construção, nem na operação, o aquário recebe todas as crianças de escolas públicas de graça. Eu fiz questão que isso acontecesse. E acontece. As crianças vêm aqui e muitas dessas crianças vão ser transformadas. Vão olhar para esse ambiente e falar assim, caramba, é isso que eu quero ser da minha vida. É aqui que eu quero trabalhar quando eu crescer. Eu quero ser um biólogo, eu quero ser um pesquisador, um mergulhador, qualquer coisa. Então, assim, esse poder de transformação que o equipamento desse tem é sensacional. Tem uma história muito interessante. Jean-Luc Martinez, que era um francês que nunca tinha ido ao Louvre. Ele era pobre, morava na periferia de Paris, e nunca tinha ido ao Louvre. Ele foi uma visita escolar, como as que a gente tem aqui, aos 11 anos, entrou no Louvre, olhou aquilo e falou assim, caramba, é aqui que eu quero trabalhar quando eu crescer, eu quero viver aqui. E ele hoje é o diretor-presidente do Louvre. Então, assim, esse poder de transformação, esses equipamentos têm. E a gente tem que dar acesso às crianças que não têm condição de pagar o ingresso, para que elas tenham esse poder, essa vivência. Tá? Parte de conservação, de pesquisa, por exemplo, o aquário hoje do Rio de Janeiro é o aquário no mundo que mais faz trabalho científico e publica em revistas internacionais. Não tem aquário no mundo hoje que faz mais pesquisa científica do que o aquário do Rio. Então, a gente construiu aqui, eu fiz questão de construir uma quarentena grande para que a gente possa ter pesquisa científica acontecendo aqui. Então, assim, é sensacional o trabalho. É pesquisa inédita, não é pesquisa que os outros já fizeram. Sim. Conservação, a gente conserva aqui, faz reprodução de várias espécies de tubarão, 4 espécies de raia ameaçada. O aquário marinho do Rio é o único aquário no mundo a reproduzir raia borboleta, que é uma das espécies mais ameaçadas, peixes, cavalo marinho. Então, assim, a gente faz um trabalho brilhante nesse tripé. Então, é preciso que as pessoas conheçam e saibam da importância que esse trabalho tem. Então, é um equipamento muito bem, assim, que tem uma importância para a sociedade e as pessoas precisam entender. Claro, é entretenimento, tem que ter, claro. É um business, porque o aquário é privado, tem que ser um business para se sustentar. Então, o aquário agora, esse ano que vem, faz 10 anos de operação, de um excelente trabalho. Como eu falei, uma criança vê um tubarão aqui, não tem preço. Vê um badejo aqui, não tem preço. E essa a grande história, né? Ele foi construído, inclusive, para fazer essa ferramenta de aproximação das pessoas com esses animais. Que, até vou perguntar para você, João, a gente estava conversando antes de começar e você estava me contando um pouco de como você vê até experiência pessoal, é claro, ela é validadora desse tipo de pensamento, mas que você entende ver esses animais e olha com preocupação essa desmistificação tão exagerada dos tubarões. Conta um pouco pra gente o que você estava falando. Cara, quando a gente fala, porque são animais selvagens e tem risco, sim, de ataque, né? A gente estava conversando sobre isso. Como é que você vê isso e qual é a sua preocupação nesse sentido? Então, eu faço em paralelo um trabalho com o Instagram, que eu falo sobre tubarão, e aí eu tento botar o tubarão, assim, dentro do que eu entendo, né, por tubarão, de mistificar, de não ser essa fera assassina,
mas também não é um bicho doméstico que você pode ir lá fazer carinho. Então eu acho que existe um pouco, eu sigo vários Instagrams e vejo várias coisas desse sentido, eu acho que às vezes é 8 ou 80, entendeu? Ou o tubarão, a pessoa está nadando com um tubarão-tigre fazendo carinho no tubarão-tigre, até às vezes fazendo carinho no tubarão branco, ou o tubarão é um assassino, então não tem o meio termo. Então eu acho que eu vejo que existe o meio termo, são animais selvagens que exigem maior respeito, são importantíssimos para o oceano, garantem a saúde dos oceanos, então são fundamentais para o oceano, né, como ecossistema. E para a gente, eu gosto de passar no Instagram isso, que você assim, por exemplo, eu costumo falar assim, se você consegue identificar a espécie, se entrou no mar e identificou a espécie, você já pode ter um comportamento diferente. Então tenta, se você gosta de tubarão, tenta assim aprender quais são as espécies, entendeu? Identificar rápido a espécie. Você entrou no mar, tem um galha branca oceânico, você sabe o que fazer. Sai da água. Isso que eu ia falar. Não, sai da água. Você entrou no mar, tem um galha branca de Arrecife, tá tranquilo, você pode ficar ali mergulhando numa boa, entendeu? Tem isso, entendeu? Mas também se você tem um comportamento errado com um galha branca de Arrecife, ele pode até vir te cheirar. Porque se você vai batendo o pé, se você vai lá mexer nele, por exemplo, também pode acontecer dele te dar uma mordida, né, um ataque que você provocou, né, porque você mexeu no tubarão. Então, tem isso, eu acho que tem que ter um equilíbrio, assim, mostrar para o público que é um animal selvagem, mas que não é um assassino, né, sanguinário. Sabe o que eu vejo como sendo uma grande questão para isso? A gente estava discutindo anteriormente, o Marcelo até falou assim, porque se você é um leão, você tem 100% de certeza que você não vai ser atacado por um leão. Porque quando você vai pensa... ser atacado. Não. Aqui, nesse ambiente você não tá. vai ser. Porque quando você pensa em ambiente selvagem, você se prepara para ir ao ambiente selvagem. Eu vou para um safari, então eu vou preparado para ir para o safari, com um carro de ir para o safari, com a roupa de ir para o safari, com a segurança de ir para o safari. Aí quando tu vai para a praia, para o mar, você se prepara? Irmão, tu pega uma sunga, uma barraca, senta lá e vai. Quando você cruza aquela linha, você está num ambiente selvagem. Não, mas eu faço o sinal da cruz antes. Me Me preparo. Então beleza, tá preparado. E eu vou fazer um adendo aí, eu vou fazer um adendo importante aí. Não deu certo. Percebe? Eu vou fazer um adendo importante, que mesmo no safari, um dos animais selvagens que mais matam é o hipopótamo. Hipopótamo. E elefante. Mas o hipopótamo é muito territorialista, ele é muito forte. E é herbívoro. É herbívoro, então ele nem é, o hipopótamo realmente mata para atacar. Mas ele mata dentro d'água. Sim. A pessoa inadvertidamente entra no ambiente tanto que dele, ele vira... vai fazer caiaque, quer navegar junto com os animais, e aí o risco é muito grande. Né? Então, mas é uma característica do animal. Eles se matam também, eles brigam entre si, né? Eles são muito territorialistas. Então, qualquer ser, seja da sua própria espécie ou de outra espécie, que invada o seu espaço, vai mandar pra ele vai. Mas o que você falou de ir à praia, por exemplo, isso eu falo às vezes também. É o seguinte, você vai à praia, vê se tem histórico de ataque de tubarão naquela praia. Exatamente. É uma boa maneira. É uma boa maneira. Entendeu? Claro. Aí assim, nunca teve um ataque, você vai mais tranquilo. Já tiveram vários ataques. Poxa, Com certeza. vou com mais cautela. Uma boca de rio. Você já fala, epa, boca de rio. Eu, por exemplo, não tenho medo de tubarão, mas tenho medo de boca de rio danado. Porque boca de rio não curto, entendeu? Que é um ambiente que pode ter, me corrige, mas é um ambiente mais propício a você dar de cara com um tubarão e talvez um tubarão mais... É sempre um tubarão mais complexo. Boca mais de rio bravo. é onde deságua o rio. Onde deságua, onde o rio encontra o mar, né? Onde o rio encontra o mar. É o cabeça chata. Cabeça chata adora esse ambiente. Então, assim, eu acho que você pode E tomar a água é alguns mais turva cuidados. normalmente também, não? Às vezes, O pelo cabeça chata é a única espécie no mundo que entra em água doce. Ele penetra em água doce, até porque a fêmea pare o filhote em água doce. Então, assim, rios, Amazonas, Mississippi, Zambeze, vários rios, na Índia também, vários rios. E aí, quando você fala do relato, é interessante isso, porque provavelmente deve ter tido alguns ataques, incidentes no rio Amazonas com índios, há 500 anos atrás, 200 anos atrás, e ninguém reporta. Ou então dizendo que foi o jacaré. Então, exatamente, mesma coisa. Na África ele é conhecido, inclusive, como tubarão de Zambeze. Exatamente, Zambeze Shark, exatamente, porque tem esse problema. E aí, quando a água é turva, o problema é esse. O tubarão que caça peixe, uma água turva, ele não vê, não enxerga. Acontece o problema. Mas eu acho que o que você falou de ter hoje a rede social e a notícia espalhar muito, eu acho que isso também aumenta um pouco
Porque qualquer ataque de tubarão, ou qualquer encontro, qualquer coisa que acontece, celular, blum, e espalha. E é uma coisa que, de novo, é completamente viral, porque você fala em Não, tubarão, é muito tudo. viral. É muito Tubarão. viral. Ao Uau. mesmo tempo, todo mundo, eu acho que a gente tem, eu até, e sempre uso isso assim, primeiro, né? Os animais são selvagens. E todo mundo aqui, ou já teve quando era criança, ou até já deu, mas o ursinho de pelúcia, todo mundo dá para uma criança um ursinho de pelúcia. E ninguém vai falar, pô, se você vê um urso na natureza, vai lá dar um abraço nele. O urso, inclusive, durante muito tempo na Europa, foi o maior predador humano. Assim, a maior quantidade de mortes era por ursos e humanos, né? Então, ou seja, você pode dar um tubarãozinho de pelúcia, tanto é que isso passou ainda bem. Eu acho que a gente tem uma construção de uma cultura mais amigável com o tubarão de 10, 20, 15 anos para cá, talvez mais 20 anos assim, que foi desde Baby Shark, né? Procurando Nemo e toda a história ali de você ter esse ambiente marinho, mesmo que brincando ali, ou seja, com o tubarão que não pode, que está sem fazer nenhum ataque, não sei quantos meses, não é o AA dos tubarões, mas ou seja, mas você começa a entender mais as espécies a partir de construção de cultura também, né? De aproximar mesmo as pessoas desde pequena a conhecerem os animais selvagens, os outros animais que habitam o planeta. Essa coisa que o Tomé falou é interessante, porque uma coisa que eu falo no meu livro, há muitos anos atrás, um homem morreu com um martelo de obra na cabeça dele, no centro do Rio de Janeiro. Ninguém ouviu uma notícia na primeira página, martelos estão caindo na cabeça das pessoas. Não houve essa manchete. Mas se um tubarão atacar uma pessoa na parte de Copacabana, vão dizer, os tubarões estão atacando. Mas aí não vai ser só aqui no Rio de Janeiro que você vai ver essa notícia. Então, assim, o tubarão gera essa aqui. Você vê, toda semana tem ataque de cachorro, pessoas mortas, mutiladas por ataque de cachorro. E, assim, não é uma coisa que gera esse pânico. A não ser alguém que já tenha sido atacado por um cachorro, mas a maioria não tem pânico de cachorro, medo de cachorro. Você lida bem e você pode ser atacado no cachorro ao sair qualquer dia da sua vida na rua. Um acidente, hoje tem o pitbull, que é um problemaço, né? Tem matado. Agora semana agora, a mulher foi morta pelo pitbull do filho. Então, assim, é uma situação muito complexa. E muito mais frequente. Muito mais frequente, muito mais perigosa. Não, e a gente tem uma informação que não é nossa, óbvio, a gente, digo como pesquisa, de que, na realidade, a espécie, ou seja, o ser que mais mata humanos é mosquito. Claro. Então, assim, mas é porque não é sanguinário, né? Quer dizer, não tem sangue envolvido, né? Ou até tem, né? No caso tem. Não tem pra fora, tem pra dentro. É verdade. Mas digo assim, não há aquela coisa não há explícita, né? Não, mas isso aí que vocês estão falando, eu lá quando teve meu ataque, foi impressionante, assim, a quantidade de mídia que teve. Assim, saiu no mundo inteiro. E eu fui recebendo, saiu no Japão. Tipo assim, 6 meses depois, alguém foi no Japão, pegou uma revista e falou, João, tinha lá falando do teu ataque no Japão. Quantos ataques de pitbull aparecem no Japão? Não, então, e no meu Instagram lá, quando eu posto, eu quase não posto ataque. Mas às vezes, assim, se o meu Instagram tá dando uma baixinha, se você botar o ser humano e o tubarão na mesma imagem, numa situação que não precisa ter ataque, só precisa fazer assim, acabou, o Instagram, bomba. Então, essa coisa do Instagram também começou a ter, por exemplo, a gente mesmo, volta e meia, quando a gente coloca um vídeo de alguém salvando um tubarão, assim, ou que está encalhado, ou que está com um anzol. Também. As pessoas também amam, também né? Amam, né? Não, o Instagram eu acho uma boa ferramenta, dá um termômetro bom também, até os comentários. Você bota alguma coisa assim, tem gente que fala, tem que matar, e tem outros que falam, não, tem que salvar. Então, assim, os comentários acabam que dão, como o Instagram que eu faço é sócio do tubarão, então dá um bom termômetro A gente tá nichado. O Rodrigo falou de uma coisa que eu queria entender um pouco melhor, até perguntar para o Marcelo, porque eu entendo que a gente começa a falar um pouco mais, mas eu não sei se a gente fala um pouco mais ou se a gente, sociedade, olha para isso de uma forma diferente, dessa relação, dessa reconstrução da percepção desses animais. Você acha que isso é algo que a gente já pode pensar assim, estamos começando a ver um movimento de mudança ou não? Ainda é muito nichado. A gente ainda é um risco cada vez maior e crescente. A gente já
parece que pegou a ponta da curva e começou a diminuir esse risco que a gente representa aos tubarões. A gente está olhando para eles de uma forma mais carinhosa? Eu acho que sim. Eu acho que, de certa forma, eu me lembro, eu participei da Eco 92, a gente tinha 3 estandes na Eco 92. Na Eco 92, existia a tenda do índio, a tenda da mulher, era uma confusão, ninguém sabia o que era meio ambiente. Na verdade, meio ambiente, ecossistema era um negócio muito científico. Quem naquela época falava de meio ambiente era bicho grilo, sabe? E de lá para cá evoluiu muito. Hoje as pessoas têm uma consciência muito maior sobre os problemas de aquecimento global, a acidificação dos oceanos, problema das espécies, de acabar com espécies não só do mar, mas da terra. Então há uma preocupação, até porque a gente sabe que isso faz parte da nossa sobrevivência. O mar, né? O oxigênio é produzido pelo mar. Então o tubarão, o João falou bem, o tubarão é tão importante que se acabar o tubarão, a gente vai ter problemas no ar que a gente respira. Então, assim, a cadeia está tudo interligado. Então, assim, as pessoas têm essa consciência e eu acho que elas têm já, quando acontece um ataque, você percebe, há muitos anos atrás, eu lembro, eu era sempre chamado para falar sobre ataque e tinha muita gente falando, tem que matar, tem que acabar com os tubarões para o mar ficar mais tranquilo, mais seguro. E hoje você percebe, quando acontece um ataque, as pessoas defendem. Esclarecem e são esclarecidas. Elas mesmas já sabem o que está acontecendo. Então, eu acho que isso está mudando. O problema é que o tubarão, infelizmente, não aguentou, né? Você vê, a gente fala, né? O tubarão sobreviveu ao cataclisma que acabou com os dinossauros, mas não está sobrevivendo ao cataclisma do homem, da natureza. Então, é um problemaço, né? Além dessa questão da pressão pela pesca, que é o maior de todos os problemas, essa falta de carinho, e eu entendo que talvez isso seja um movimento de mudança que ainda está acontecendo, mas vamos voltar para 2 anos atrás, teve um incidente muito, muito ruim no Egito, onde um turista foi inteiramente comido. Foi comido pelo tubarão. Aquele tubarão foi pescado, ele foi massacrado em praça pública, ele foi execrado, abriram o tubarão e depois ainda empalharam o tubarão para colocar como troféu no museu. Na mesma semana, um urso na Itália tinha sido deslocado do lugar, atacou uma mulher na cidade que estava e um movimento mundial para que a mulher morreu, que o urso fosse realocado para um lugar mais afastado da humanidade e não morto. Foi enorme, que a pressão foi tão grande que fizeram isso, realocaram o urso. Ainda vejo essa diferença como sendo abissal da percepção da importância, do carinho do indivíduo com o tubarão. Isso acontece, eu já milito nessa área de meio ambiente, de defesa, há 40 anos. Naquela época, se você dissesse, vamos preservar as tartarugas, todo mundo, claro. O golfinho, claro. E o tubarão, para desmistificar, você tem que mostrar qual é a importância desse animal. Pra gente. Que, na verdade, assim, não tem por que o animal, se ele tem importância, ele tem que ser preservado. Se ele não tem, não tem. Não existe essa relação. O urso-panda, por exemplo, é um animal que estava em extinção natural, tá? Praticamente não tem importância nenhuma para o ecossistema. Se o urso-panda acabar, não influencia em nada. Você sabia disso? Fala assim, depois. Não, estou falando. Tecnicamente falando, o urso-panda é um animal que estava em extinção natural. Sim. O homem só acelerou o processo, depois ele reverteu o processo. Mas assim, não é porque ele tem ou não tem importância que você precisa preservar ele. Claro. O tubarão não, você precisa mostrar qual a importância do tubarão para ver se as pessoas entendem a importância de preservar. Senão, elas não vão querer preservar. Então, esse é o problema do tubarão. Para o homem. Para o indivíduo. Exatamente. Só para você entender, o tubarão exerce 2 papéis importantíssimos. Primeiro, equilíbrio do ecossistema marinho. Como topo de cadeia, ele equilibra todo. Então, você tem um exemplo na África do Sul, na Austrália, eles acabaram com os tubarões numa baía, né, muito influenciado pelo filme Tubarão naquela época, e os tubarões naquela baía se alimentavam de polvo. Acabaram com o tubarão, o polvo cresceu sem controle e comeu toda a lagosta, e existia uma indústria da lagosta naquela região, que acabou. Então, foi desemprego, quebrou a indústria da lagosta, porque mexeu no ecossistema.
E ele tem um papel, como todo grande predador e come carniça, de manter o equilíbrio do ecossistema marinho, a saúde do equilíbrio. Se você tirar os grandes carniceiros da Terra, por exemplo, a gente vai morrer de septicemia ao respirar, porque eles preservam a saúde do nosso ecossistema terrestre. Os tubarões fazem o mesmo papel no mar. Então, se você acabar com os tubarões, você vai ter um problema de ecossistema, de algas que produzem oxigênio. Então, vai ter uma série de problemas. E a gente está vivendo isso, não só com relação à pesca, claro. Você tem a acidificação dos oceanos, aquecimento, os corais estão acabando, estão branqueando, isso acaba com a alimentação, é uma cadeia, né? A gente está falando aqui um tempão sobre tubarões, aquário e tudo, e vocês são duas pessoas muito relacionadas, diretamente relacionadas com os tubarões. E a gente tem um quadro aqui que a gente faz toda vez no nosso videocast, que hoje vai ser um pouco diferente, você vai ser proibido de falar, né? Não, assim, que é, se você, vou começar por você, João. Se você fosse João Tubarão, ou seja, mas é abstrato agora. Se você fosse um animal marinho, qualquer outro animal marinho, menos tubarão, qual você seria e por quê? Qual que você se identificaria? Menos tubarão? Menos o tubarão, porque também aí não dá, né? Eu acho que eu seria um atum. Por quê? Pô, porque eu acho ele... Primeiro, acho lindo, pode ficar enorme, pode ter 4 metros, atravessa oceanos, assim... É uma máquina, acho que por isso. Pô, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu ia comer um sushizinho direto. Não, mas é porque tubarão vai lá. Mas olha, essa pergunta foi bem difícil. Porque eu pensei naquele atum bonito. Né? Foi difícil porque eu sempre quis ser o tubarão, entendeu? Mas então, ok, das espécies de tubarão. Não, aí o branco, certo. Sem dúvida, claro. Eu não seria branco, não. Não, eu seria branco porque, pô, já me mordeu, é o tubarão que eu... Quer dizer, é o único, não é o único. É meio Homem-Aranha, né? Levou a picada. Não, mas é porque, sei lá, eu tenho um fascínio pelo tubarão branco, né? Eu nunca mergulhei com tubarão branco, né? Eu levei a mordida dele, ele passou aqui por mim, correndo, A gente teve esse encontro, mas eu nunca fiz o mergulho que vocês três já fizeram, entendeu? Eu tenho o maior sonho, mergulhei com outras espécies, mas nunca o branco. E eu acho o branco, tem uma coisa que eu adoro, que é ele viaja o mundo inteiro, né? Ele navega distâncias enormes, assim, atravessa da África para a Austrália e volta em um ano. Então, assim, eu acho... É um animal incrível. Eu acho um animal incrível, assim. E você, Marcelo Spielmann, sem ser tubarão? Ah, não, sem ser tubarão? Primeiro. Não pode ser uma espécie de tubarão? Não, mas eu queria saber qual espécie de tubarão eu vou. Depois. Inverte a ordem, depois. Sem bagunça. Depois. Eu acho que, como eu sou um cara muito família, eu seria um golfinho. Então, viveria num grupo grande, tranquilo, curtindo meus filhotes, esse tipo de coisa. Eu acho que seria um golfinho. Mas se eu fosse tubarão, eu seria tigre. Tubarão-tigre. Gosto de dar uma provadinha aí. Mais devagar, então. Mais devagar, tranquilo, para dar umas provadinhas. Olha só, a gente tem um problema aqui que daqui a 8 minutos... 8? Chega a hora dos peixes dormirem. Aqui no meu negócio estava 10. Mas tem mais uma pergunta para fazer, né? Não, eu queria aproveitar só uma coisa que você falou dos golfinhos, eu acabei pulando lá e queria saber a sua opinião e se isso faz sentido. Ainda falando sobre aquários e sobre... Como é que se diz isso? Cativeiro, sei lá. Cativeiro. Há um consenso hoje em dia de que cetáceos em geral, né? Ou seja, eu acho que os golfinhos, orcas, baleias, né? Ou seja, mais tubarão... Cetáceos, sim. Não cabem no aquário, né? Eles sofrem, é uma tortura, não é? Concordo 100%. Aliás, sempre foi. No Brasil é proibido, mas eu nunca colocaria, porque é um animal de família, é inteligente. Então é diferente de um peixe. A gente fala assim, os peixes que estão aqui, basicamente quase todos, a gente come. Agora sai daqui, vai na peixaria ou no restaurante, você vai encontrar badejo, xerelete, xarel, olho de boi, o atum, sushi, sashimi. Literalmente salvos de serem comidos. Exatamente. Os pescadores. Exatamente. Então é o mesmo peixe que a gente come, ele está aqui, é diferente de um. Mas isso também não seria critério, né? Que nem um negócio assim, o fato de a gente comer, porque tem gente que come golfinho. Sim, mas eu sei, pelo critério de não faz sentido. Sim. Então acho que para você ter a educação ambiental, mostrar o oceano, não precisa de golfinhos, de baleias, nada disso.
Então, aqui você tem um exemplo de peixes que, às vezes, um pescador tem 50 anos de pesca, nunca viu um peixe vivo dentro d'água. Ele só conhece peixe morto fora d'água. E a relação que nós temos, na maioria das vezes, é com peixe morto no prato, na peixaria, em qualquer... Então, assim, ver um peixe vivo aqui, vivendo tranquilo, bem cuidado, é muito legal, é muito interessante. Eu acho que tem essa grande diferença e essa necessidade, infelizmente, é uma necessidade que a gente tem, de mostrar o ambiente marinho para as pessoas conhecerem, né? Quem não pode mergulhar, muitas vezes não pode mergulhar. E esse túnel aqui é sensacional, você sabe disso. Pô, sensacional. O cara olha, passa um tubarão na cabeça dele, passa uma raia, os peixes estão do seu lado. É incrível, né? Mas é uma questão evolutiva até, né? A gente talvez seja assim, polêmico demais para o momento, já no final, mas a gente hoje não precisa. Mas será que evolutivamente, enquanto sociedade, a gente não precisou desse momento onde a gente tinha contato e conseguia perceber a importância, a beleza e até a utilização econômica desses animais como recurso, mas que eram recursos não da pesca só, porque a gente usava baleia por causa do óleo, a gente usava baleia. Aí quando a gente começou a perceber esses animais mais próximos da gente, através dos parques, que hoje são inaceitáveis, de repente não se criou um movimento, ou se preparou uma cultura para criar um movimento que fizesse pressão pública para que a gente chegasse a um consenso de uma moratória internacional que já dura 40 anos. Então, é uma questão de como a gente evolui enquanto sociedade. Hoje é fundamental e a gente percebe que não são mais necessários? Sim. E talvez, daqui a 40 anos, a gente olhe para aquários e pense assim, gente, o Rodrigo fala muito disso, que ele fala, eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai olhar para o passado e falar assim, a gente comia carne do animal. Não, isso até falando de um outro projeto que você tem. Eu uso esse exemplo assim, eu falo assim, que na hora que a gente solucionar a produção de carne, seja qual espécie de carne de peixe ou de carne de boi, de porco, tudo, a partir de célula-tronco, que eu sei que é um célula-tronco, cultivo celular de células, né? Ou seja, da produção, você não precisar ter o animal, criar e matar um bicho para ter o filezinho de tilápia ou uma picanha, ou não sei o que, sem precisar a criação de animal, né? No dia que a gente solucionar isso tecnologicamente, a gente vai olhar para esse universo da criação de animais exclusivamente para o abate, como a gente olha hoje em dia a escravidão, o comércio de... Mas eu acho assim, é um pouco diferente, porque a demanda por proteína animal é enorme. Em 2040 vão ser 10 bilhões de pessoas. Você não consegue atender a necessidade proteica dessa população. A carne tradicional, seja peixe, boi, galinha, carne tradicional, vai continuar acontecendo, só que numa demanda, uma quantidade muito menor. Você vai ter uma alternativa, uma complementação de carne por cultivo celular, que é o que a gente está fazendo lá no Sustinelli Pisces, mas ela complementa uma carne tradicional. A carne tradicional nunca vai acabar, não tem como ela acabar. Agora, a forma de você produzir isso pode melhorar. É isso. Entendeu? E quando você, no caso do peixe que a gente faz, quando você faz a carne de um peixe que está na lista de espécies, como a garopa e o cherne, você está fazendo conservação marinha. E diz, olha, não preciso mais capturar esse animal na natureza, deixa ele viver. Eu tenho solução para ele aqui. Mas assim, não dá para imaginar que a gente vai prescindir de um animal. Mas você tem formas melhores de criar esse animal, formas melhores de pescar a escravidão também tinha motivos econômicos. Sim, mas... Né? Sim, claro. Eu digo só que assim, a gente no nosso especismo, a gente sempre procura uma forma de justificar algo de que sustentar algo que mas eu acho que eu entendo o que você está falando, sempre tem uma justificativa para tudo, mas tem coisas que são inaceitáveis. Sim. E tem coisas que não tem como você substituir, quer dizer, não tem como prescindir de carne para alimentar 10 milhões de pessoas. Não tem como você ter proteína só vegetal. Não tem como. Esse é outro papo, porque aí a gente ia discutir bastante. Porque esse é um papo assim, porque eu acho que tudo bem, eu acho que a gente acabou com a escravidão, mas ainda existe escravidão, né? Ou seja, Então, assim, por isso que é um papo paralelo, mas esses paralelos são interessantes. Agora eu vou provocar a nossa última pergunta que a gente faz enquanto quadro também, já voltando na polêmica que levantei agora da história do será que a gente não precisou de
parques onde a gente viu as baleias de perto para poder criar um movimento para transformar e salvar elas, eu falo por mim e até pelo que esse lugar aqui representa. Eu, criança, com menos de 5 anos de idade, eu tive a oportunidade de ir ao SeaWorld, vi um show na época da Shamu, e quando aquilo, sabe, foi tão tocante para mim, diferente do João, eu não vim de uma família onde as pessoas são muito ligadas ao mar, meu pai médico, minha mãe médica, e eu quando vi aquilo, eu falei, cara, é isso, minha vida é isso, eu quero fazer isso. Eu fiz o meu pai escrever uma carta em inglês para um cara, dono do SeaWorld, na época era carta, as pessoas, assim, você escrevia num papel, aí você botava dentro de um outro papel, você dizia para onde é que ia e aí, correio. Alguma hora chegar. E aí eu mandei, pedi pro meu pai me ajudar a fazer aquilo, porque eu queria fazer aquilo, porque fiquei apaixonado, eu queria ser tratador de baleia. Então, é óbvio que talvez hoje perceba que não isso... Tem talvez, nesse caso não. Não, tem talvez. É óbvio que hoje eu percebo que isso é completamente inaceitável, mas talvez, foi mal colocado, isso não tivesse acontecido comigo se eu não tivesse tido essa oportunidade, essa experiência. E enquanto você pensa só em um indivíduo, isso não faz a menor diferença, mas em escala, isso talvez tenha salvo espécies de baleia. A gente tem hoje o litoral repleto desses animais. E, de novo, talvez, é só uma polêmica, porque eu não tenho nenhuma sustentação científica disso que estou falando. Eu estou polemizando o assunto. E aí, por isso, vou perguntar para vocês, que é a nossa segunda parte. Qual é a experiência de vocês que fez o clique, que transformou vocês em apaixonados pelo mar? Você eu sei, deixa eu perguntar primeiro pro João. Que experiência mais marcante? Não, também não. Olha, posso te falar? Não, eu já nasci dentro de um barco. Então, assim, eu não lembro a primeira vez que eu botei uma máscara e fui mergulhar. Não lembro. Assim, eu ia mergulhar com meu pai e meu avô. Meu pai, eu ia mergulhar, sei lá, com 3 anos de idade. Quando eu dei por mim, eu já estava em cima de um barco, pescando, sempre na caça submarina. E tinha uma coisa que era marcante, que eu poucas vezes mergulhava, muito ficava na lancha e via os peixes morrendo. Era bizarro. Garopa morrendo. A garopa fica, tipo, 30 minutos respirando, cara. 50 minutos respirando. É uma morte por asfixia. Não, era muito triste. E eu via aquilo e quando eu comecei a pescar, eu já alivei muito peixe. Tem várias condições, assim, que eu falo, não, deixa passar e tal. Então eu fiquei com um lado, assim, mais cuidadoso com os peixes. Mas, enfim, o momento que eu senti a paixão pelo mar, cara, eu já nasci apaixonado. Eu penso assim, se eu tirar o mar... Primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei no hospital. Primeira pergunta. Eu deitei na maca lá, perguntei pro cara assim, pro médico, quando é que eu volto a surfar? Te juro. Primeira pergunta. E ele falou assim, não, surfar daqui a uma semana. Demoraram 10 meses, mas ele também foi gente boa. Falou, daqui a uma semana. Eu não discutir isso, meu irmão. Aí eu, então tá tranquilo, vai lá. Resolve. Então eu não consigo te responder essa, não. Essa daí eu já... Sempre fui apaixonado pelo mar. A família dele já tinha treta com o tubarão, já ancestral. Tem uma foto de uma tia-avó minha com uma mangona enorme, porque todo mundo pescava, tem os dois lados da família pescando. Então, mas o amor ao mar veio através da pescaria. Eu tô imaginando a família do tubarão agora, num videocast, os tubarão falam assim, pô, sabe aquele maluco lá? Avô dele pegou lá. Vinguei. E você, Marcelo, qual foi o... Cara, eu nasci em Copacabana, meu pai, a gente pegava onda em Copacabana, meu pai me levava para pescar desde pequenininho também, sempre pescamos. E uma das coisas que me impressionava, quando eu comecei a fazer pesca submarina, com 11 anos, era assim, como os mais experientes identificavam o peixe pelo nome vulgar. Né? Garopa, badege, olha lá, olhando assim, batendo. E aquilo ali, comecei a pescar e comecei a identificar também pelo nome vulgar. E aí, quando eu tinha 16 anos, num filme do James Bond, O Espião que Me Amava, o James Bond se fazia passar por um biólogo marinho que identificava o vilão da história e perguntava para ele, que peixe é aquele? E o James Bond respondia na lata pelo nome científico, cara. Pá. Eu fiquei hipnotizado. Foi a mesma coisa que você. Naquele momento, eu sabia, eu quero ser um biólogo marinho, identificar os peixes não pelo nome vulgar, mas pelo nome científico. E aí foi isso, eu me formei em biologia marinha, escrevi vários livros de identificação de peixes,
Tem esse aqui, tem um, né, que você trouxe aqui, né? Ah, tem um momento livros, né? É, esse livro de identificação de peixe marinho, livro de identificação de tubarão, daí que veio. Então, acho que minha vida foi essa. Qual é o nome científico do tubarão branco? Tubarão branco, carcaras. Esse é mais... E é muito bom por essa história dele, porque não é que ele quis virar um agente secreto. Podia ser agente secreto. Eu acho que era até mais fácil. A maioria das pessoas assiste o filme de James mas Bond e assim, quer eu virar um acho- agente secreto. É por isso que eu acho que é interessante o aquário, porque ele dá a oportunidade das crianças terem esse clique que eu tive, né? Claro. É um clique. Né? Uma pessoa, várias crianças, eu sei que estão se formando em biologia marinha por causa do aquário. Tem 10 anos o aquário, né? Vai fazer 10 anos no ano que vem. Então deve ter muita história aí para contar. Muita história. E a gente tem muita história. A gente poderia ficar aqui, de verdade, né, horas. Assim. A gente adora falar sobre tubarões, adoramos falar sobre experiências oceânicas variadas. A gente é super divertido. Somos parceiros, conhecendo o João agora, mas o Marcelo a gente De longa data. E só que o nosso tempo é implacável aqui. Né? porque Conversaremos tá na hora de outras dormir. vezes. Os Daqui a pouco os peixes bichos estão na hora de Ó, dormir. deixa eu dar um livro pra vocês, então. Ó. Válido. Ó, a isca. A Ó, A isca. a gente também tem que... Ele não deu pro Marcelo, porque o Marcelo O Marcelo já Não, o tem. Marcelo já tem. Ah, tá. Foi só para deixar... Tem, me mandou, assinado. assinado e me mandou até eu lembro do texto que você me mandou a respeito. não tá assinado. Mas Mas vamos acho que pedir ele vai autógrafo. assinar. Eu vou assinar. A isca e os seus, Marcelo? Isso aí eu trouxe, na verdade, não trouxe para dar para vocês, porque vocês já têm, né? Claro. Não, eu trouxe só para mostrar. Esse foi o último, exatamente falando de ataque de tubarão, né? Por que os tubarões atacam, né? Deixa eu dar aqui só pra gente fazer aqui, ó. Esse livro aqui é um livro antigo, né? Mas é um livro muito livro bonito. clássico. Esse é né? clássico, É, esse é é clássico. um livro de identificação de peixe. Identificação Referência, de esse peixe, livro é ó. referência. Ó, pra quem quer saber a identificação de peixe, que foi o que acabou motivando. Uma das coisas que fez o Marcelo se tornar o Marcelo foram os guias, né? O Guia Aqualândia de Peixes Marinhos Brasileiros, os guias de Devolveu tubarões os do teus Brasil. Devolve. E a gente aqui, mais uma vez, a gente tem que agradecer ao Aquário do Rio de Janeiro e ao Marcelo, que foi o idealizador, a pessoa que botou de pé isso tudo aqui. A parceria que a gente tem com a Mamba Water, que são parceiros que acreditam também nas ações relacionadas à sustentabilidade, né, à conservação, não especificamente oceânica, mas da água como um bem, né, que está disponível a todo mundo. E a gente sabe que a água é a origem, né, foi dos oceanos da água que é a origem de todas as espécies de vida. E a gente não deixa de mão banando. Não, Mão banando aqui, a gente deixa bem? não. Tá terminando. Agora a gente agradece com um presente. A gente, para agradecer aqui ao Marcelo, tem uma foto das fotos que estão aqui no aquário. Opa. Pra você abrir aí, pra você ver aqui que bonita uma foto que você vai curtir. Não é um tubarão. Não é. Você é um tubarão, né? Porque o João é um tubarão. Eu aconselho você a mandar já aberto, né? Pois é, a ideia era que eu tivesse aberto. Agora sempre você... É verdade, ele é chato pra abrir, né? Mas é porque a gente teve que fazer uma embalagem sem plástico aí. Ficou mais complexo, mas olha, foto. Ganhou uma água viva e o João Tubarão ganhou um... Tubarão olhando pra ele. Olha, demais. Mas é um tubarão olhando. Pô, ele olhando lindo. o Tubarão. É lindo, né? Lindo mesmo. Fotos Boa. do Tomé. Fotos todas do Lindo, hein, Tomé. cara? E a gente Lindo. tem uma outra. Obrigado. Água viva. Olha aí. Uau. E uma lembrança importantíssima, que é, na verdade, mais do que uma lembrança para eles, é uma lembrança para todo mundo, que a gente lembra andando com a gente, uma maneira de mostrar o nosso amor pelo mar. São essas pulseiras que a gente fez em parceria com a Marulho, que são pulseiras eu feitas... conheço, muito legal. Sim, são feitas Muito legal, de eu vi, rede eu de vi. pesca. Poxa. Muito legal. Então é uma forma Pô, da gente, demais. junto com as comunidades caiçaras, a gente tirar do mar ou evitar que vá para o mar a forma mais perigosa de poluição plástica e transformar em conexão oceânica, levando com você o tempo todo Aí. para você compartilhar. Eu Ou aceito. seria, Não, você já aceitou. Alucinante. Não, eu... Ele aceitou. botou a pulseira, Aí, ó. eu aceito. Já aceitou tem mais de 100 anos já, né? E mais uma vez, a gente sempre lembrando, primeiro, que acompanha a gente acompanha a gente nas nossas... Caramba, o que tá Redes dando? sociais, Redes sociais! Instagram, Acompanha a YouTube. gente nas nossas redes sociais. @euceano_org. A gente tem um programa, euceano.org, no canal Off, Modo Viagem e Globoplay. Tá na 4ª temporada. E Agora tem podcast. podcast. Aqui a gente está sempre presente. E quer deixar a sua rede social também? A Os minha, seus a contatos? isca.
A isca. A isca. É arroba a isca? Arroba a isca do tubarão. Arroba a isca A do isca tubarão. do tubarão. E você E para tem... quem quiser conhecer o trabalho da Sustinelli Pisces, é sustinellipisces.com. É sustinellipisces.com. E conheçam, porque é interessantíssimo. Vale a pena conhecer Vai ter o daqui a site. pouquinho mais uns Muito bolinhos legal. de peixe. Vou comer bolinho de peixe. Esse eu como. Depois de 10 anos. E ó, pra dizer tchau, eu queria dizer pra vocês que foi talvez, até agora, mais difícil de todos de ficar calado escutando mais do que falando. Falar de tubarão é uma coisa que pra mim é meio difícil. Eu quero... Foi um exercício interessante. Muita história, né, cara? Muito interessante o exercício de falar assim, não fala. Não, segura a onda, escuta aí um pouquinho. Foi interessante, eu queria agradecer demais as nossas muitas conversas. João, foi um prazer imenso. Prazer, Obrigado, valeu. enorme. Obrigado. Imenso ter vocês aqui, ó. Daqui a Os pouquinho a gente peixinhos, volta ó, com outro. vão Agora dormir. vamos lá que tá na hora da galera dormir. Eu, Isso aí. inclusive.